e mitos, né? Então temos aqui, a palavra Páscoa vem da palavra hebraica Pesach e do grego Pascha, que significa passagem, né? Então a palavra Páscoa, ela significa passagem, né? Mas qual foi a origem da Páscoa? Né? Tem na Bíblia Sagrada? Tem, né? Tem na Bíblia Sagrada. E é o que nós iremos ver a partir de agora, né? Então a palavra Páscoa, ela significa passagem, né? Passagem. Podem ter diversos significados, né? Tais como, né? Passagem da morte para a vida, né? Passagem de Deus para nos salvar, passagem de escravidão para a liberdade, enfim, passagem pela qual o homem que se encontra neste mundo passa para um novo céu e uma nova terra, né? Então é o significado da palavra Páscoa, né? Significa passagem, né? Passagem. Israel ainda era apenas um povo escravo lá no Egito. Essa história a gente encontra aí na Bíblia Sagrada. Quando Moisés ele então foi enviado por Deus para libertar o povo de Israel. O povo de Israel estava sofrendo a escravidão como consequência de uma profecia que Deus havia dado a Jeremias há muito tempo atrás. Por causa da desobediência daquele povo, Deus falou que esse povo iria ser escravo de uma nação pagã, tá certo? E Deus, ele até muito antes, né, ele deu essa profecia a Abraão. Disse para Abraão, o teu povo vai passar 400 anos sendo escravo. Depois, quando ele estiver lá escravo, passar os 400 anos, então eles irão clamar a mim e eu os ouvirei. E eu libertarei esse povo com mão poderosa e darei toda essa terra que mana leite e mel à tua descendência. Né? E assim aconteceu. Então, no momento em que chega o momento de Deus libertar o povo do Egito, Deus então envia ali Moisés para libertar o seu povo, né? E Faraó, obviamente, não quis, né, perder o braço escravo que era Moisés, né? O seu braço ali, podemos dizer, o seu braço direito, né? E ao mesmo tempo o escravo também de Faraó, né? E uma pessoa importante ali também no reino também. E ele não permitiu a saída dos israelitas, né? Por meio ali do enviado Moisés, né? Deus enviou Moisés para libertar o povo, né? Contudo, não permitiu a saída. Então começou a ocorrer a partir de então o derramamento das pragas, como a gente pode ver ali no início do livro de Êxodo, né? A gente vê ali as 10 pragas e Deus ele manda a primeira praga a fim de que aqueles povos pagãos soubessem que Deus é o Deus criador de todas as coisas, é o único Deus, Deus todo-poderoso, né? O Deus libertador, o Deus que tem um povo e que esse povo tem um Deus, né? Um Deus misericordioso, compassivo, mas também um Deus de justiça, né? Então, as pragas começam a ser derramadas, Faraó não permite que o povo de Israel, né, fosse então libertado. Aí vem o primeiro juízo, a fim de advertir, né? E até então chega ali o último, né? O último a ser mandado é a morte dos primogênitos, né? A gente pode conferir isso na Bíblia Sagrada, lá em Êxodo, né? Capítulo, deixa eu confirmar aqui. Capítulo 10. Capítulo 12, o 8, né? O 9, né? O 10, né? 12 fala da paz. E o 12 começa então a falar a respeito da Páscoa, né? Então Deus ele começa então a libertar o povo com mão poderosa, fazendo ali os seus feitos, mandando os seus sinais de libertação. Faraó não quer libertar o povo e cada praga que é enviado é um sinal de misericórdia que Deus está dando. Não quer deixar o meu povo ir, Deus envia um sinal a fim de que eles fossem advertidos e mandasse o povo. Mas cada vez que Deus mandava os seus sinais, o coração de Faraó endurecia cada vez mais. Até que
veio ali a última praga, que foi a morte de 2 primogênitos, né? E claro que Deus deu um sinal. Deus iria fazer juízo com aquela nação. Só que o povo de Israel estava sendo escravo daquela nação, ainda estava ali sendo escravo. O povo ainda não tinha sido liberto. E seria ali a morte dos primogênitos, né? E Deus deu um sinal para que quando passasse o anjo da morte, podemos dizer assim, né? O anjo do juízo, o anjo da espada, quando passasse esse anjo não, então ele não iria atingir as casas, né, dos servos de Deus. Não iria atingir as casas do povo de Israel. Mas só que o povo de Israel deveria tomar uma atitude, uma ação, conforme o mandado do Deus Todo-Poderoso, né? Conforme o mandado de Deus, né? Então Deus ele dá uma ordem, né? Ele dá uma ordem para o povo, né? E a partir do versículo 1 ao versículo 28 do capítulo 12, então nós temos então essa ordem de Deus, né? A instituição da Páscoa. Deus pede algumas coisas que devem ser feitas, né? Para que o povo então fosse libertado. E a partir do versículo 1, aqui na minha tradução, diz o seguinte: Yahvé, né, Deus, disse a Moisés e a Araão, na terra do Egito: este mês será para vós o princípio dos meses. Será para vós o início de todos os meses do ano. Dizei a toda a congregação dos filhos de Israel: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro para a sua própria casa, e um cordeiro para a sua casa paterna. Mas se a casa é muito pequena para poder comer um cordeiro, então ele e o vizinho de sua casa mais próxima tomarão dele de acordo com a quantidade de pessoas. Segundo a quantidade que cada um come, tomareis o cordeiro. O cordeiro será um macho de 1 ano, sem defeito. Tomareis 2 cordeiros ou 2 cabritos, e será guardado por vós até ao 14º dia desse mês. Depois, ao entardecer, todo o povo da congregação dos filhos de Israel imolará seu cordeiro, e tomarão parte do seu sangue e o aspergirão sobre os 2 umbrais e sobre a verga das portas e sobre as casas na qual comerão. Essa noite comerão a carne assada no fogo, com os pães sem levedura, e com ervas amargas o comerão. Não comereis a carne do cordeiro crua, nem sequer cozida em água, senão assada no fogo, junto com a sua cabeça, suas patas e suas entranhas. Nada dele deixai para amanhã, e o que permanecer dele pela manhã, no fogo queimareis. E desta forma o comereis, com os vossos lombos cingidos, vossas sandálias postas nos vossos pés, e as vossas varas nas vossas mãos, e o comerão apressadamente. É a Páscoa de Yahvé. Então está aqui a Páscoa de Deus. Aí surge uma pergunta: será que a Páscoa de hoje é dessa forma? Se não, porque houve alguma mudança ao longo do tempo? Será que Jesus, né, fez alguma mudança? Ou ele mesmo foi a Páscoa? Lembrando que o cordeiro, que era sempre levado para sacrifício, representava quem? Jesus. E o que a gente pode ver ao fazermos a leitura, vendo os detalhes bíblicos, a gente pode ver que todas as cerimônias que envolviam a morte de cordeiro, né, de algum animal, né, toda essa cerimônia ela apontava para Jesus, né? Então por isso que nenhuma cerimônia se pratica hoje quando envolve ali sacrifício de cordeiro, né, ou outros métodos que simbolizam o sacrifício de Jesus, porque tudo aquilo que era feito no passado, né, era a sombra das coisas que devia tornar-se
realidade no futuro. E quando Jesus veio, né, o que era é símbolo, alegoria, torna então realidade. Mas enfim, vamos ver aqui alguns detalhes. Um cordeiro deveria ser morto, seria então consumido por aqueles que estavam na sua casa. Se fossem poucas pessoas, então poderia chamar os seus vizinhos. Ou seja, temos aqui uma ceia, né, onde alguns alimentos tomam parte, né, da ceia, que é justamente o cordeiro assado, né, algumas ervas amargas, e o povo deveria comer apressadamente, com sandálias nos pés, com lombos cingidos, né, os lombos cingidos. E o versículo 12 continua: e nessa mesma noite eu passarei pela terra do Egito e farei com que morram todos os primogênitos da terra do Egito, desde os homens até o gado. Assim farei juízo contra todos os ídolos dos egípcios, eu, Yahvé. Mas para vós, esse sangue vos servirá por sinal sobre as casas nas quais estiverdes. Quando eu ver o sangue, passarei sobre vós, e praga alguma haverá entre vós, para vos destruir, quando eu semear a morte na terra do Egito. Este vos será um sinal de comemoração, e o celebrarão como festa a Yahvé, festa pelas vossas gerações. Vós a celebrarei como um estatuto perpétuo. Né? E continua dizendo: comereis pão sem levedura durante 7 dias, tirareis o levedo das vossas casas desde o primeiro dia, no caso o fermento, né? E qualquer que comer pão levedado em sua casa, desde o primeiro dia até o 7º, tal pessoa será excluída de Israel. E no primeiro dia tereis santa convocação, e santa convocação no 7º dia. Não se fará trabalho algum neles, somente o que cada um comerá, somente isso fareis. Então, aqui a gente encontra, a partir de então, a celebração, como é que era feito. Tinha também o pão, que fazia parte também daquela ceia, daquela comemoração. Um pão sem fermento, pois o fermento simboliza, né, nesse aspecto aqui, simboliza o mal. Né? Então, teria que ser colocado para fora, né, os fermentos. Não deveria ter fermento em casa, né? Como algo que venha participar dessa santa convocação, né? Então, na cerimônia não se poderia usar fermento. Por quê? Porque cada utensílio, cada objeto, cada alimento que ali tinha um símbolo, né? Tinha um significado, né? O pão, como a gente pode ver na frente, o pão sem fermento simboliza quem? Jesus. Jesus fala assim, que eu sou o pão da vida. E tem aqui a carne assada do cordeiro, né? Que simboliza quem também? Cristo também. Jesus falou assim, de aquele que não beber, né? Daquele que não comer da minha carne, não poderei, né? Não poderei ser participante comigo no reino dos céus. E aquele que não beber o meu sangue, tinha ali também o fruto da videira, né? Do fruto da videira tinha ali também, né, o líquido ali do fruto da videira, né, para que pudesse então fazer parte dessa parte cerimoniais, né. E as ervas amargas simbolizam então a amargura, né, o tipo pelo qual o povo de Israel saiu, né, de forma triste. Então ele ia simbolizar tristeza. Toda vez que o povo comesse então ervas amargas, então eles deveriam voltar à sua memória a esse momento triste. Né, lembrar os seus momentos escravos, né, de momentos que foram amargos, né, de momentos que enfim, foram tristes, foram, né, totalmente assim fora do comum, né. Então o povo deveria voltar às suas mentes, né, e o povo deveria realizar essa Páscoa como um memorial, né, deveria um memorial. Enfim. O Senhor declarou que iria passar pela terra do Egito, iria fazer juízo. O povo deveria botar um sinal na porta, tá certo? Na porta ali, na porta, né? Nos umbrais da porta. E quando o anjo passasse, né? Ia passar e visse o sinal, então não entraria ali para destruir.
e Deus assim libertaria. Então, cada ato da Páscoa traz esse significado de libertação. Né? Libertação. Passagem da escravidão para a vida. Da escravidão para a liberdade. Do velho para o novo. Né? Do velho para o novo. Então, os detalhes estão aí no livro de Êxodo. Então, a gente pode encontrar esses detalhes da Páscoa. Esta é a Páscoa do Senhor. Tá certo? A Páscoa do Senhor. E cada coisa que aqui existe na Páscoa traz um simbolismo. Tornou-se real, né? E o povo poderia, então, encontrar esperança, né? Sempre que o povo comemorasse a Páscoa, ele lembraria do seu momento escravo de libertação. Não, ó, eu fui escravo, mas em Deus eu encontrei salvação, encontrei libertação. Então, o povo toda vez que ia comemorar, né? Era obrigatório comemorar, então sentia essa necessidade. E hoje? Será que a gente deve comemorar a Páscoa como olhando para trás, como um ato de libertação? Né? Vamos ver a partir de agora também, né? Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, você pode ler, você que está nos acompanhando, ou visualizando essa mensagem após essa publicação, você pode ler aí Êxodo, tá certo? A partir do capítulo 12, né? A partir do capítulo 8, 9, 10, 11, né? Vai ter ali a misericórdia de Deus, né? Por meio, enviando ali os sinais, e a libertação é a partir do capítulo 12, né? E Deus instituindo no capítulo 12 a Páscoa, né? A data da Páscoa e como seria realizada a Páscoa. Lá estão os detalhes, tá certo? E vamos ver se tem alguma semelhança, se a de hoje, a Páscoa, da forma que é comemorada hoje, tem alguma semelhança com aquela Páscoa que era realizada no passado. Então, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. 1 Coríntios capítulo 7. Ok. Capítulo 7. O versículo é o versículo... Isso, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Capítulo 5, versículo 7, aqui diz, né? Deixa eu ver aqui. Olha só o que ele diz aqui. Cristo, nossa Páscoa, né, foi sacrificado por nós. Qual era o alimento que as pessoas deveriam consumir, que seria um dos principais alimentos? O cordeiro, né? Cristo é o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então, Cristo é a nossa Páscoa. Qual é a Páscoa do mundo de forma geral? Dependendo da região, as Páscoas são diferentes. Por exemplo, eu vou até ver aqui deixa eu ver aqui. Vamos ver aqui. Certo, aqui. Por exemplo, aqui no Brasil é o coelho, né? O ovo, né? Né? E o coelhozinho, né? O coelhozinho. Mas em algumas regiões, por exemplo, nos Estados Unidos, a Páscoa comemorada, né? Lá o pessoal tem o costume de brincar, né? De caça o ovo de Páscoa, né? Tem a brincadeira, né? De caça o ovo da Páscoa, né? Os pais escondem os ovos e as crianças têm de encontrá-lo, né? Então é uma brincadeira aí da forma que eles comemoram aí a ovo da Páscoa, né? Tem outra aqui na Ucrânia, né? Uma das tradições da festa é pintar ovos de verdade para dar de presente. Suas cores e desenhos têm significados especiais. Essa arte chama-se pichanka. É isso, conforme está lido aqui, né? Pichanka. A decoração é feita com cera de abelha e tintas coloridas. Os desenhos homenageiam a pessoa que vai ganhar o ovinho. Ou seja, a pessoa que recebe né? Ou seja, toda a estrutura da comemoração é para homenagear a pessoa que recebe. Ou seja, aqui não tem nada
de significado religioso, cristão ou judaico, ou melhor, um significado bíblico, do verdadeiro sentido da Páscoa. Apenas tradições e lendas, né? Aí temos aqui na Rússia, né? Os ovos Fabergé tiveram origem na Rússia em 1995, né? Onde Alexandre III procurava por um presente de Páscoa para sua esposa. Entrando em contato com a joalharia, foi feito então um ovo folheado a ouro que se abria, revelando uma gema dourada, contendo uma pequena galinha de ouro com olhos de rubi. Né? Uma lenda conta que uma mulher pobre coloriu alguns ovos e os escondeu em um ninho para dar aos filhos como presente de Páscoa. Quando as crianças descobriram o ninho, um grande coelho teria passado correndo. E daí veio a forma de um coelho entregar os ovos. Né? A tradição do coelho da Páscoa foi trazida da América por imigrantes alemães por volta de 1700. Né? O coelho traria ovos coloridos na Páscoa para as crianças, escondendo para que elas encontrassem depois. E vai vir diversas tradições, né? Em algumas ilhas, né? Existe ali a tradição das pipas, né? As pipas coloridas. Então, né, dependendo da região, tem as suas formas de comemorar. Aqui no Brasil, as pessoas dando presente, né? Ovos de chocolate, chamado ovo da Páscoa. Mas, quando nós olhamos para a Bíblia, no capítulo 12, que fala a respeito da Páscoa, ou quando nós começamos a observar o povo de Israel comemorando a Páscoa, existe ali um tipo de ovo? Algum coelho? Não existe algum tipo de coelho. Não. Por sua vez, essas práticas, elas têm comemorações pagãs. Né? O ovo, né? O coelho e cada utensílio que é utilizado hoje na Páscoa atual, ela tem significado de origem pagã, a deuses pagãos. Né? Existe uma profecia bíblica que chega um momento que o inimigo ele misturaria a verdade com mentira. Então está aqui mais uma mentira. Você pega a Páscoa de Deus, que tem grande significado para o povo de Israel, faz uma mistura com o paganismo, e é colocado e é ofertado ao povo do mundo todo. E assim como o Natal, a Páscoa tem um mero significado. Consumir. Levar as pessoas a consumir. Né? Onde está o sacrifício de Cristo? Onde está a libertação? Então, para nós cristãos, qual é a nossa Páscoa? É aquela Páscoa que foi instituída lá no Egito? Não. Né? Não é aquele cerimonial. Porque todo aquele cerimonial apontava para Cristo. A libertação que Cristo nos daria, né? Cristo nos libertaria. Então, todo aquele cerimonial se realizou em Cristo. Então, Cristo é a nossa Páscoa, como diz aqui Coríntios. Né? Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, quando o povo comia o cordeiro, era para ele olhar para o futuro. De que um dia, de que aquele cerimonial simbolizava o cerimonial real. Quando eles estivessem, então, participando desse cerimonial, comendo o cordeiro, eles deviam olhar para Cristo que viria um dia para morrer por causa deles, né? E dar a eles a verdadeira libertação. Porque a verdadeira libertação não era essa que eles estavam saindo do Egito e indo para Canaã. Porque eles foram libertos. Fisicamente, mas espiritualmente eles foram libertos? Não. Todo aquele povo que saiu do Egito morreu no deserto. Por quê? Porque verdadeiramente eles não foram livres. Por quê? Porque só em Cristo nós podemos encontrar a verdadeira liberdade. Né? Só em Cristo poderemos encontrar a verdadeira liberdade. Então aquele povo que saiu do Egito, embora comendo da carne do cordeiro da Páscoa, embora comendo as ervas amargas,
o pão sem fermento, né, do fruto da videira, e sendo liberto, eles não encontraram a verdadeira libertação. O Egito continuou neles até ao deserto. Né, continuou até ao deserto. Por quê? Porque o foco da Páscoa foram perdidos. E hoje, infelizmente, milhares de pessoas estão indo para o caminho errado, porque perderam o verdadeiro significado da Páscoa. Né? Só para ter uma ideia, quando o povo de Israel estava no Egito, ele já não lembrava mais dos momentos amargos no Egito. Os momentos amargos para ele eram no deserto. Né? A ponto de eles olhar para trás e dizer, eu queria ter morrido no Egito mesmo. No Egito não era tão ruim assim não. Não era tão amargo não. Né? Então começaram a perder o foco. Então o significado da Páscoa é aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Né? Cristo é a nossa Páscoa. Existem hoje essas diversas tradições, mas nenhuma delas é bíblico, tá certo? Infelizmente hoje dentro do cristianismo as igrejas elas enfeitam, né? Ela faz toda aquela comemoração algo que não tem nada a ver. Então Cristo é a nossa Páscoa. Não bastava que o cordeiro pascual fosse morto. Seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Assim os méritos do sangue de Cristo deviam ser aplicados à alma. Né? Da forma que o sangue era aplicado nas ombreiras para proteger o povo, né? Que seus primogênitos fossem mortos. O sangue de Cristo tem que ser aplicado à nossa alma, à nossa vida, para que a gente possa também, quando o anjo passar, o juízo de Deus vir, a gente não ser afetado por eles, nem a nós e nem aqueles que estão dentro dos nossos lares. Né? Então, quando nós somos abençoados por Deus, quando nós entregamos nossa vida a Deus, não somente nós somos abençoados por Deus, mas também as outras pessoas também alcançam essa bênção. Né? Por sua vez, quando nós não alcançamos a misericórdia de Deus, não porque Deus não é misericordioso, porque Deus é misericordioso, mas quando nós não nos achegamos a Deus, não somente nós sofremos, mas como também outras pessoas também sofrem também. O que seria de mim se eu não tivesse entregado a minha vida a Deus? Né? Quem seria de cada um de nós? Quem seria de você? Né? Se há algo de bom em nós, é por causa de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa. De uma forma que o povo de Israel deixava um sinal nas portas, nos umbrais, o sangue de Cristo, né? Lá era o sangue do Cordeiro, né? Molhado no soco. E na nossa vida, né? É o sangue de Jesus. Né? O sangue de Jesus tem que manchar nossa alma, tem que ser aplicado na nossa alma. Devemos crer que ele morreu não somente pelo mundo, mas que morreu por nós individualmente. Devemos devemos tomar para o nosso proveito e virtude do sacrifício expiatório. Né? Cristo morreu pelo mundo, morreu por você, e devemos enxergar isso, não, Cristo morreu por mim. Devemos enxergar isso de forma geral, mas também devemos enxergar isso de forma individual. Aqueles que não colocaram o sinal na porta, se ali ficou algum, não pôde ter a proteção. Se nós não entregarmos nossa vida a Jesus, se nós não dispor, a entregar a vida a Ele, quem pode ser nossa segurança? A gente não pode alcançar a liberdade verdadeira. Entendeu? A verdadeira liberdade nós podemos encontrar em Jesus. Os judeus deviam olhar para isso toda vez que comem esse cordeiro. Jesus um dia vai vir. O verdadeiro cordeiro. Né? Em Jesus nós teremos a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Como ele próprio falou, né? Como ele próprio falou. O hisopo, né?
O hisopo, empregado na aspersão do sangue, era símbolo da purificação, assim sendo usado na purificação da lepra e dos que achavam contaminados pelo contato com cadáveres. Na oração do salmista vê-se também a sua significação. O salmista, no Salmo 51, 7, diz: purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvos do que a neve. Né? Sangue de Cristo. O cordeiro devia ser preparado em seu todo, não lhe sendo quebrado nenhum osso. Assim, osso algum seria quebrado do cordeiro de Deus. A gente vê isso na cena na cruz do Calvário, né? Ali o relato segundo Mateus. Nenhum osso, né, do corpo de Jesus foi quebrado. Nenhum cordeiro tinha que ser, né, imperfeito ou uma parte quebrada. Todo o sacrifício que era feito devia ser perfeito. Porque aquele cordeiro simbolizava Cristo. Então, toda vez que as pessoas pegavam em qualquer outra cerimônia fora da Páscoa, que houvesse ali o sacrifício de cordeiro, o cordeiro tinha que ser perfeito. Porque aquele cordeiro simbolizava Jesus. Né? Simbolizava Jesus. Então, tinha esse cerimonial. Então, quando Cristo morreu, ele foi o cordeiro perfeito. Foi o sacrifício perfeito, né? O alegórico tornou-se real. Né? E para a gente continuar aqui, o cordeiro devia ser preparado em seu todo, não lhe sendo quebrado nenhum osso, assim osso algum seria quebrado do cordeiro de Deus, que por nós devia morrer. Né? A gente vê isso lá em Êxodo, né? 12, 46. Nenhum osso do cordeiro devia ser quebrado. A gente pode ter que conferir lá, né? Conferir lá, diz o seguinte, Êxodo, o livro de Êxodo, versículo 42 do capítulo 12. É o versículo, Êxodo 12, versículo 46. Diz a visão falha um pouco. É o versículo do 46 do capítulo 12. Isso, capítulo 12, versículo 46. Que diz o seguinte: numa casa se comerá, não levará daquela carne para fora da casa, nem quebrareis qualquer de seus ossos. Então o cordeiro tinha que ser inteiro, né? Tinha que ser perfeito. Eles iriam comer aquela carne assada com o quê? Iria comer aquela carne com ervas amargas, né? Com ervas amargas. Não tem aqui chocolate amargo, né? Como fazendo parte dessa... Aqui tem ervas amargas que eles iam comer com a carne assada. Né? Com a carne assada. Para lembrar da amargura do sofrimento, né? Que estava no Egito e, por sua vez, olhar para Cristo, olhar para Jesus, né? Em João 19, 6, lá tem um verdadeiro cordeiro, né? Morto para nos salvar. E lá diz o seguinte, versículo 36 do capítulo 19. Ao chegar à tarde do primeiro dia da semana, estando fechadas as portas do lugar onde se achavam os discípulos, por meio dos judeus, chegou Jesus e, pondo-se no meio deles, lhe disse: a paz seja convosco. É o capítulo 19. Estou lendo aqui o 20. É o 19, 36. Sim, que diz, né? Porque essas coisas aconteceram para que tivesse cumprimento a escritura que diz: não será quebrado o osso seu, né? Nenhum dos seus ossos devia ser quebrado. Então,
a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa, como diz aqui 1 Coríntios, né? 5:7. Cristo é a nossa Páscoa, né? É o Cordeiro Pascual. Né? A carne devia ser comida, não basta mesmo que creiamos em Cristo para o perdão dos pecados. Devemos, pela fé, estar recebendo constantemente força e nutrição, né? Nutrição espiritual, né? Dele mediante a sua palavra. Então, assim como a carne era consumida, era comida, devemos constantemente nos nutrir, né? De Cristo, né? Nutrir dele por meio de sua palavra. Disse Cristo: se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmo. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna. A gente vê lá em João capítulo 6, o versículo 53, 54 e 63, que fecham com as seguintes palavras que nos dizem: as palavras que eu vos digo são espírito e são vida. Então, quando Jesus disse, ó, se não comeres da minha carne, nem do meu sangue, Jesus está falando espiritualmente. Né? Não que se devia, né, ali, como alguns acreditam, né, quando a pessoa está comendo a carne de Cristo, ou bebendo, né? Não é isso. Né? As palavras que Jesus fala são espírito e são vida. Então, Jesus está falando espiritualmente. Então, espiritualmente tem que nos nutrir do Cordeiro Pascual. Né? E essa nutrição é uma vez ao ano? Não. É todos os dias. Todo dia que nós acordarmos, tem que vir à nossa memória o sacrifício de Jesus. Ou seja, a comemoração da Páscoa, ela é diária. Né? Ela é diária, não uma vez ao ano. Até porque na Bíblia Sagrada não foi estabelecido, após a morte de Cristo, uma festa como memorial fora a Santa Ceia, ali a cerimônia de lava-pés, como prática contínua. Né? Mas devia ficar na nossa memória o sacrifício de Cristo. O sacrifício de Cristo deveria ficar na nossa memória. Porque Cristo é a nossa Páscoa. Nossa Páscoa não é mais o Cordeiro, porque era simbolismo, né? Nossa Páscoa não é mais as ervas amargas. Em Cristo nós encontramos o quê? Salvação, alegria. Né? Encontramos salvação. Então, se não comeres da carne e do seu sangue, não podemos ter vida, né? As palavras que Jesus diz são espírito e são vida. O cordeiro devia ser comido com ervas amargas, indicando isto a amargura do cativeiro egípcio. Assim, quando nos alimentamos de Cristo, deve ser com contrição de coração, por causa dos nossos pecados. Né? O uso dos pães asmos sem fermento era também significativo, era expressamente atribulado na lei da Páscoa. Estipulado, né, na verdade, né, aliás, né, estipulado na lei da Páscoa. E de maneira igualmente estrita, observado pelos judeus em seu costume, que fermento algum se encontrasse em suas casas durante a festa. Né? De modo semelhante, o fermento do pecado devia ser afastado de todos os que recebessem vida e nutrição de Cristo. Então, todos aqueles que são nutridos por Cristo recebem, então, são afastados do pecado. Toda vez que nós acordamos pela manhã, não, eu vou me alimentar de Cristo, vou me alimentar da sua carne, do seu sangue, por meio de sua palavra. As palavras de Cristo são vida e é espiritual. Então, quando nós nos nutrimos espiritualmente, né, o fermento, o velho fermento, é jogado fora. Né? O velho fermento é jogado fora. O fermento tem um significado, né, ali do mal, do pecado.
Então, traz esse simbolismo, né? Esse simbolismo. É uma simbologia aí bíblica, né? Simbologia bíblica. Então, toda vez que viemos nos alimentar de Cristo, nos alimentar por meio de sua palavra, o nosso coração tem que estar aberto. Eu sou pecador. Diante da palavra de Deus, ó Senhor Deus, eu sou pecador. Fala comigo. Né? E a gente sai ali alimentado da palavra de Deus. Da palavra que Cristo deixou para, né, aqui registrado. Ali os apóstolos registraram, os profetas registraram. Então, Cristo é a nossa Páscoa. E devemos nos alimentar da Páscoa todos os dias, né? Todos os dias devemos nos alimentar de Cristo, né? Então, o que a gente pode observar é isso. Então, não existiu para os judeus, né? Existiu para os judeus essa comemoração, essa cerimônia. Porque aquilo que queria tornar-se real estava no futuro, né? Para nós, isso já tornou-se realidade. Não devemos mais fazer mais essa comemoração, esse cerimonial. Porque o que era sombra tornou-se real, devemos olhar agora para o real e não para a sombra. O real foi Cristo. Né? Então não devemos aqui nos ajuntar e vou comer o cordeiro aqui para simbolizar a Páscoa, ou os pães árabes, ou vamos aqui comer algumas ervas amargas, não. Né? Cristo é a nossa Páscoa. Né? Antes de obter liberdade, os escravos deviam mostrar fé no grande livramento prestes a realizar-se. O sinal de sangue devia ser posto em suas casas, deviam com as famílias separar-se dos egípcios e reunir-se dentro de suas próprias habitações. Houvesse os israelitas desrespeitados em qualquer particular as instruções a eles dadas, houvesse negligenciado separar seus filhos dos egípcios, houvesse morto o cordeiro, mas deixado de aspergir o sangue nas obreiras, ou tivesse alguém saído de casa e não teriam estado livres do perigo. Então a cerimônia teria que seguir de forma estrita, né? De forma radical, nada poderia faltar, né? Eles não teriam sido salvos, né, se a casa estivessem falhado. Todos os que deixassem de atentar às instruções do Senhor perderiam o primogênito pela mão do destruidor. Pela obediência, o povo devia dar prova de fé. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos do sangue de Jesus devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação, conquanto seja apenas Cristo que nos pode remir da pena da transgressão. Devemos desviar-nos do pecado para a obediência. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. Deus deu seu Filho para morrer como propiciação pelo pecado. Ele manifestou a luz da verdade, o caminho da vida. Ele concedeu a oportunidade, ordenanças e privilégio. E agora o homem deve cooperar com esses instrumentos de salvação. Deve apreciar e usar, né, os auxílios que Deus proveu, crer e obedecer, e todas as reivindicações divinas. Né? Como vemos, Jesus foi identificado com o Cordeiro da Páscoa judaica. A exemplo daquele foi morto para que os que crescem nele não morressem. Né? Na verdade, Jesus é a nossa Páscoa. Tá certo? Jesus é a nossa Páscoa. Né? Em Mateus, capítulo 26, o versículo 17 em diante, lá é narrada, né, a última Páscoa em que Jesus participou.
né, ali com os seus discípulos. E a partir desse verso, né, está então a instituição, né, da Páscoa pelo Salvador, oferecendo a sua vida. Então a instituição da nova Páscoa é instituída por Jesus. De que forma? Dando a sua vida por nós. Né? A Páscoa no passado foi instituída por Deus. E Deus lhe deu algumas práticas, né? Um cerimonial para que o povo, né, fizesse, que apontava para Cristo. Agora, Cristo vem, retira aquilo que é alegórico, simbolismo, torna-se real. Ele se institui com a própria Páscoa. E as pessoas não entendiam isso. Quando Jesus dizia, né, eu sou o pão, eu sou o vinho. Né? E Jesus diversas vezes chamou o povo para olhar, né, para a infecção do pecado que havia neles. E ao observar que eles haviam em pecado, eles poderiam então agora olhar para Cristo como aquele que iria remir os seus pecados. Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Né? Eles deviam olhar para Cristo e assim eles seriam salvos. Não olhar agora para o sangue que estava nos umbrais da porta. Não olhar agora para o cordeiro que estavam comendo assado. Não olhar agora para o pão sem fermento. Não olhar agora para as ervas amargas. Né? Não fixar a sua fé na pintura que estava nos umbrais. Mas em quem? Em Cristo. As pessoas deviam fixar os seus olhos em Cristo. Então, toda vez que nós fazemos isso, toda vez que nós fixamos os nossos olhos em Cristo, toda vez que vem à nossa memória o sacrifício de Cristo e ficamos desejosos de salvação, né? Nós estamos então em comemoração com a verdadeira Páscoa, porque Cristo está tornando-se real em nossa vida, a verdadeira Páscoa. E essa comemoração, esse memorial, como já disse, não é algo feito uma vez ao ano. Ele é contínuo, ele é toda hora. Né? Ele é toda hora. Vamos ler lá em Mateus 26, versículo 17. O versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães sem levedura, vieram os discípulos a Jesus, dizendo-lhe, onde queres que te preparemos a Páscoa e para que comas? E ele lhe respondeu, né? Ide à cidade a certo homem e dizei a ele, nosso mestre diz, meu tempo chegou, eu celebrarei a Páscoa em tua casa, juntamente com os meus discípulos. E os discípulos fizeram tal como Jesus lhe ordenara e prepararam a Páscoa. Quando entardecia, ele se assentou à mesa com os seus 12 discípulos. E enquanto comia, eu disse, é verdade vos digo, que um de vós me trairá. Então eles, profundamente entristecidos, um por um, começou a lhe perguntar, sou eu, Senhor meu? Né? Mas ele respondeu dizendo, o que molha a sua mão comigo no prato, esse me trairá. O filho do homem vai à morte, como está escrito a seu respeito. Mas ai do homem por quem o filho do homem é traído. Melhor seria para esse homem se não houvesse sido gerado. Então Judas, o traidor, respondeu dizendo, acaso sou eu, mestre? Jesus lhe disse, tu disseste. E enquanto comia, tomando Jesus o pão, o bendisse, partindo, o repartiu a seus discípulos, dizendo, tomai e comei, este é o meu corpo. Né? Jesus pega o pão da Páscoa, né? E diz, ó, comei, este é o meu corpo. E tomando o cálice, deu graças e lhes deu, né? Dizendo, tomai e bebei, vós dele, este é o meu sangue do novo pacto, o qual é derramado por muitos para o perdão dos pecados. E vós digo que desde agora não bebereis deste fruto da videira, até o dia no qual bebereis
novo convosco no reino de Deus. Amém, né? Que glória, né? Glória a Deus, né? Que graça, né? Um dia estaremos com Jesus, iremos passar de novo do velho para o novo. A Bíblia faz uma promessa de novos céus e nova terra. Acredito eu que lá iremos participar todos juntos do fruto da vida, da árvore da vida. Iremos passar do novo, melhor, do velho para o novo. A palavra Páscoa significa passagem, né? Assim como o povo de Israel estava saindo do Egito para a Canaã terrestre, e como eles comemoraram a Páscoa de forma simbólica, alegórica, né? E assim como Jesus pegou essa alegoria, tornou-se real por meio de sua vida, né? Fazendo conosco, né, um novo pacto, em que agora não deveria nós comer do pão, nem do fruto da videira, né? Nem da carne do cordeiro, mas agora participar dele mesmo, nutrir espiritualmente dele mesmo. Um dia nós iremos, todos aqueles que participam dessa Páscoa, que é Jesus, poderá um dia novamente sair do velho para o novo, do velho mundo para o novo mundo. Todos aqueles que participaram da Páscoa. Que Páscoa? De Jesus. Todos aqueles que participaram do seu sangue, né? Todos aqueles que participaram dessa aliança real e não alegórica, poderá participar de um novo céus e uma nova terra. O povo de Israel, eles iriam também para Canaã terrestre. E a Canaã terrestre, ela seria também um simbolismo daquilo que iria se viver no novo céu e nova terra que Deus tem preparado para nós, juntamente com o seu Filho. Porque embora o povo estivesse na Canaã terrestre, eles mesmos ainda eram pecadores. Mesmo eles alcançando a promessa, eles continuariam sendo pecadores. Porque somente o sangue de Cristo poderia libertar, tirar a infecção que há dentro do homem. Porque todas as pessoas nascem na corrupção, nascem no pecado. E somente o Cordeiro de Deus pode nos purificar de todo o pecado. Somente Ele. Então a ida para o povo de Israel, para a Canaã terrestre, né, tornou-se também um simbolismo da ida do povo salvo por Jesus para a nova Canaã, o qual olhos nunca viram, humanos, né, como a Bíblia descreve, nem sequer imaginaram. Né? Que coisa maravilhosa, né? Que coisa maravilhosa. Então, é o que nós vemos aqui na Bíblia Sagrada, né? Na Bíblia Sagrada. E aqui deixa claro, né, que essa comemoração, né, essa Páscoa, esse vinho, não seria comido, né, até aquele dia em que todos estivessem ali no reino, né? Jesus faz a última Páscoa, a velha aliança, né, alegórica, passa agora a ser real, né? O novo pacto é a realidade, né? O novo pacto é a realidade. A Páscoa, na verdade, é celebrada no coração de cada indivíduo que se converte, né, a Deus, ao Pai, por meio de Jesus. Então, todas as pessoas que chegam a Deus por meio de Jesus, então a Páscoa ela é celebrada no coração daquele indivíduo. Né? Só que a conversão é algo contínuo, é algo diário. Né? Devemos nos conquistar num processo de conversão diariamente, de busca de santidade. Então, toda vez que o nosso coração é alcançado com a palavra de Deus e nós sentimos a necessidade de nos aproximar mais dele, não por meio de nossos méritos, não por meio de nossas obras, mas somente pelos méritos de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, então a Páscoa está sendo celebrada no nosso coração. Né? Celebrada em nosso coração. Agora, o que falar das outras Páscoas?
Cristo é a nossa Páscoa, como está escrito na Bíblia Sagrada. Cristo é a nossa Páscoa. E essa Páscoa, ela deve ser comemorada de forma contínua. O encontro com Cristo, um cristão arrependido, buscando vida nova em Cristo, está celebrando a verdadeira Páscoa. Porque Cristo é a verdadeira Páscoa. Agora, o que falar das outras Páscoas? Né? Principalmente das atuais, que é comemorada hoje, aquela que foi instituída, né, pelas igrejas apostatas. O que dizer delas? Né? O que dizer delas? São apenas vaidades, coisas sem nenhum significado verdadeiro. Nem os ovos, nem o coelho, e nem as pinturas que são utilizadas, nem as brincadeiras que são ali também utilizadas, traz significado bíblico. Pelo contrário, é Satanás misturando a verdade com mentira. Mas, infelizmente, essa mentira tem prosperado no coração de milhares de pessoas. Essa semente do mal tem alcançado semente, tem encontrado terra fértil no coração de milhares de cristãos. Enquanto a pessoa não conhece, ela é inocente do que faz, pois Cristo não leva em conta os tempos de ignorância. Claro que se ela permanecer na ignorância, ela também não alcançará a salvação. Pois ele dever de todos nós pesquisar a verdade. Existe a verdade, existe a mentira. Né? Existe a verdade, existe a mentira. E como nós falamos no início, ali o significado as lendas, né, dos ovos, né? A lenda dos ovos. Aí tem aqui, né, que existe, né? O mundo tem criado, né, as suas próprias Páscoas, né? Existe ali a Páscoa dos coelhos, né? A Páscoa dos ovos de chocolates, que nada lembram a salvação da qual Deus nos feito dignos. Deus nos tem dado a salvação, mas nada desses meios que são utilizados, como os coelhos, como os ovos de chocolate, nada disso lembra o que Jesus fez por nós. O que Deus fez por nós por meio de seu Filho. Nada disso nos lembra. Mas o que acontece? Desviam as crianças, né? Essas lendas criadas pelo próprio homem, desviam as crianças do verdadeiro sentido da Páscoa, que é Cristo. Não os deixando ver que estão perdidas, necessitados de alguém que os substitua na morte. Isso mesmo. O salário do pecado é a morte. Se vocês comerem do fruto, se vocês pecarem, vocês vão morrer, disse Deus lá no início. Eles comeram do fruto. O pecado veio por um homem, e assim também veio a consequência. E todos nós nos tornamos pecadores e também somos afetados, infectados pelo pecado. E o pecado vai passando de geração em geração, e como consequência a morte também. Alguém precisou morrer por nós, que foi Jesus. Então o foco da verdadeira Páscoa são tirar das pessoas. Olha só. O maior acontecimento da história foi a morte de Jesus por nós na cruz do Calvário. É o maior acontecimento. E o único capaz de nos salvar. Nenhuma outra pessoa, por mais sábia, né? Ou qualquer pessoa que exercesse qualquer função na sociedade, nenhuma delas fez nenhum feito. Existem vários outros homens que fizeram grandes feitos na história, né? Que trouxeram fizeram grandes descobertas, fizeram grandes feitos,
Mas nenhum desses feitos é comparado com o que Jesus fez na cruz do Calvário. E Satanás, ele luta arduamente para tirar do foco o foco das pessoas para esse sacrifício, a fim de que as pessoas não sejam salvas, colocando lendas que não têm sentido algum. Né? Por isso que devemos sim levar essas verdades ao mundo. Né? Devemos sim falar do sacrifício de Jesus. Devemos sim falar da volta dele. Devemos sim falar de sua lei. Devemos sim investir em panfletos, distribuir para as pessoas com as verdades bíblicas. Devemos sim dedicar tempo anunciando o Evangelho, dando curso bíblico para que as pessoas conheçam a verdade, compartilhando vídeo como esse para que possa chegar no coração de várias pessoas. Cristo é a nossa Páscoa. Ele nos traz a verdadeira libertação. O ovo tira o verdadeiro sentido da Páscoa. O coelho tira o verdadeiro sentido da Páscoa. São apenas lendas para tirar o foco das pessoas. E amenizar a necessidade das pessoas, né, do sacrifício de Jesus. Há apenas a alegre festa dos chocolates, onde tudo que parece estar muito bem, ninguém com pecados a resgatar, ninguém necessitado de um Salvador, mas apenas aguardando uma festa totalmente distanciada do verdadeiro propósito. Na Páscoa, as pessoas não sentem isso. As pessoas não sentem necessidade de arrependimento. Na Páscoa, as pessoas olham para Cristo, não, estão com os olhos vendados para onde? Para os ovos de chocolate. Olha só. Estão alegres? Sim. Estão tristes? Não. As pessoas deviam comer as ervas amargas, sentindo no seu coração tristezas. Toda vez que olhamos para Cristo, sentimos tristeza, nós devemos também sentir tristeza no nosso coração, pois a gente não poderia ser salvo por nós mesmos. As nossas obras não podem ser salvas, mas não pode fazer qualquer coisa, não pode ser salvo, somente no mérito de Jesus. Sentir tristeza por nós, por causa dos nossos pecados, e sentir ao mesmo tempo alegria porque teve alguém que morreu por nós. Sentir os nossos corações esperançosos. Né? Na Páscoa judaica, eles devem estar vestidos como quem está pronto para viajar, conscientes de que não estão em sua terra, mas partem em busca de uma nova pátria, a terra prometida. Na Páscoa, né, quando temos recebido Jesus como nosso Cordeiro Pascual, temos que estar consciente de que também somos peregrinos, apenas de passagem por essa terra. Aguardamos novos céus e nova terra, como está escrito em Apocalipse, capítulo 21, versículo do 1 ao 2, e 2 Pedro, capítulo 3, versículo 13. Devemos estar preparados. Nossa vida não tem que estar limitada como se não tivéssemos que ir para algum lugar. Não, nós somos o quê? Peregrino. Devemos estar o quê? Apressados. Logo após o versículo 14, 2 Pedro, quando fala a respeito, ali continua a continuação, que fala a respeito de novo sol e nova terra, ali fala, o 13 e o 14, né, fala que devemos apressar, aguardar e apressar. Porque nós mesmos devemos estar apressados. Devemos viver como peregrino. Então, toda vez que nós aceitamos o sacrifício de Jesus, o Cordeiro Pascual, estamos celebrando a Páscoa. Quando estamos apressados, quando vivemos nossa vida como peregrino, nós estamos em comemoração, em celebração da Páscoa. Né? Quando olhamos para nós, sentimos tristeza, e olhando por Cristo, encontramos a nossa única esperança, nós estamos em celebração da Páscoa. Né? Estamos em celebração da Páscoa.
Então, meu amigo, minha amiga, meus irmãos, que devemos, né, estar em constante celebração, tá certo? Ensina os seus filhos, né, as suas filhas, ensinam as pessoas a respeito da verdadeira Páscoa. Nós estamos aqui com um projeto que iremos, né, ao longo da nossa permanência aqui nessa terra, quando Jesus não volta, estaremos com um projeto de levar a salvação para as outras pessoas, de anunciar às regiões aqui próximas a verdadeira celebração, tá certo? O anúncio, por meio da trombeta, tocando a trombeta, anunciando a pregação do Evangelho, por meio da caixa de sons, por meio da entrega de profetas, por meio das plataformas digitais. Vamos anunciar juntos, vamos fazer isso, vamos viver como peregrino, anunciar as verdades às pessoas que estão na escuridão do pecado. São milhares de pessoas que nesse dia, assim como em outras comemorações, estão desviadas do verdadeiro sentido da palavra de Deus. Assim como a Páscoa, o Natal e várias outras comemorações. Né? Há uma verdade, uma mistura de verdade com mentira. Satanás tem colocado essa semente no coração das pessoas e essa semente tem encontrado o coração fértil. Que devemos ter consciência disso. Que você que está nos acompanhando ou visualizando essa mensagem, se até aqui você esteve em comemoração à Páscoa errada, eu quero convidar você para que hoje você entre em comemoração, que você aceite Jesus como seu Salvador. Ao aceitar Jesus como seu Salvador, ao entregar a sua vida a Jesus, você está celebrando a verdadeira Páscoa. Você está comendo do sangue de Jesus, tomando do sangue de Jesus, comendo da carne de Jesus, espiritualmente. Espiritualmente. E você, que é nosso amigo e irmão que nos acompanha, se você está necessitado desse pão, se você está necessitado dessa verdadeira bebida, celebre a Páscoa em seu coração, voltando para Deus, voltando para Jesus, aceitando o sacrifício de Jesus para a remissão dos seus pecados. A gente deve fazer o mesmo, todos nós juntos. Devemos estar preparados. Devemos estar com nossos lombos cingidos, né? Com sandálias nos pés, pronto para partir. A todo momento. Não uma vez ao ano, mas todo o momento. Vamos cantar um louvor? Vamos cantar um louvor. E vamos meditar, né, na letra desse louvor, né? Foi por amor, né, que Jesus morreu por nós. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era um rei, coroado foi, mas a coroa era de espinho. Foi por amor, que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você que ele o preço pagou. Por amor